Olá, tudo bom? Nesse vídeo você vai ouvir 10 fatos, curiosidades que você não acha no Google, que é bem cultural aqui da Polônia. Silenciosos. A primeira vez que eu notei o quão silenciosos eles são foi quando nós estávamos na praça de alimentação do shopping e a praça estava lotada e era grande, uma praça de alimentação grande. E ele estava sentado do meu lado, a gente estava conversando e eu pude ouvi-lo claramente. E aí eu notei ao meu redor que estava todo mundo falando num tom normal de voz, ou até falando baixo. E aí eu comentei com ele, as pessoas aqui falam baixo, né? E aí ele falou, você não precisa gritar para ser ouvido, né? Né? A segunda vez que eu percebi o silêncio daqui, eu cheguei no aeroporto, a gente foi pro trem, e eu tava super eufórica, animada, contando piada, rindo alto e falando com as minhas mãos. E ele tava do meu lado, assim, meio tímido. E aí eu notei também ao meu redor que tava todo mundo encostado, assim, olhando pra baixo. Não sei, quieto, sabe? E ninguém tava conversando. E aí eu notei também que eu era a pessoa mais brasileira realmente do trem, assim, sabe? Porque tava todo mundo bem quieto, então é uma coisa bem cultural. A terceira vez que eu notei isso foi quando a minha prima veio pra cá, e na época ela morava na Itália, ou seja, ela estava acostumada com a cultura totalmente que fala alto, que fala com a mão, né? E aí ela veio pra esse país que as pessoas são mais quietas, né? A gente andava pelas ruas dessa cidade, de Katowice, e só dava gente. A gente andando no meio da rua, falando alto, gritando, rindo, cantando em outra língua que não era polonesa, e todo mundo encarando. E como eu tava mais acostumada com o silêncio daqui, eu notava mais que tava todo mundo olhando, que tava um silêncio, só tava a gente falando no lugar. E aí eu falava, fala mais baixo, fala. O segundo fato é que eles são super educados. Você pode ver o quão cultural é isso quando você aprende a língua polonesa, porque tá até escrito no livro que você aprende a maneira formal de se falar e a maneira informal. Como, por exemplo, para se dizer oi ou olá aqui na Polônia, você fala cześć. E o bom dia é dzień dobry. Dzień dobry. Quando você vai falar oi pra alguém que é bem mais velho que você deveria falar dzień dobry. Eu não sei quantas vezes aqui eu falei cześć pra velhinhos, pros vizinhos dele, pro cobrador do ônibus, pro motorista do ônibus, e eles me olharam assim. E aí eu falei pra ele, mas por quê? Por que eu fiz? Eu não cheguei a mãe de ninguém, eu só falei cześć, eu falei oi, né? E aí ele falou, mas pra eles você tá caçoando da cara deles, porque não é educado você falar cześć, o certo é falar dzień dobry. E até as crianças, pra mim, eles falam dzień dobry. Eu não sou tão mais velha assim que as crianças, mas elas falam dzień dobry pra mim, porque é um sinal de respeito. O terceiro fato aqui é que não importa o lugar na Polônia, em qualquer casa que você for, eles vão te oferecer coffee tea, café ou chá, cava, herbata, ou chai, aqui na Silésia eles falam chai, mas é herbata na Polônia. E também não é só quando você chega, assim, em qualquer momento que você tá na casa e alguém vai fazer um café, eles oferecem pra família inteira. Café, chá, café, chá, café, chá, não, sim, quer. É muito cultural, em qualquer lugar que você for na Polônia, é muito mais comum você ver café e chá do que suco. Você não encontra suco natural tão fácil aqui na Polônia, só se você for realmente num restaurante e aí eles vão ter suco de laranja. Mas assim, é muito mais comum as pessoas pedirem chá, até no verão. A primeira vez que eu vim aqui, um conhecido meu do intercâmbio me disse a seguinte frase: as comidas da Polônia são feias, mas são deliciosas. E foi dito e feio. Foi dito e feito.
Elas realmente não são bonitas, assim, porque a gente imagina de um estereótipo de padrão europeu, sei lá o que tem na nossa cabeça, mas a gente imagina que as comidas daqui da Europa, elas são lindas, maravilhosas. E as comidas polonesas, elas não são muito agradáveis aos olhos, mas elas são muito agradáveis ao paladar. E eu nunca fui lá de reparar se a comida tá bonita no prato ou não, mas a gente tem essa coisa na nossa cabeça de padrão europeu, alguma coisa assim, e a gente espera algo bonito, e aí veio aquele pratão que parece de self-service. E, bom, eu fui avisada antes de vir pra cá. Especialmente as sopas. O quinto fato é que, sim, eles bebem, desculpa a expressão, pra caralho. Eles bebem vodka na medida que brasileiro enche a cara de pinga e cachaça. Só que eles bebem muita cerveja também. E as cervejas daqui são muito boas em qualidade e muito baratas também. Uma cerveja normal pra eles é de meio litro, de 500 ml. E ela fica normalmente em torno de 2 a 4 zloty, mais ou menos, no mercado. Então quando você pensa que é aqui um meio litro de cerveja de 2 a 4 zloty, que é quase a mesma coisa que o real, ou seja, 2 a 4 reais, dói um pouco o bolso no Brasil. Bom, eu tô aprendendo polonês, e uma das coisas mais difíceis da língua é as terminações gramaticais, porque eles mudam as terminações dos substantivos próprios e dos substantivos comuns. Então eles mudam o final de cada palavra, dependendo da situação, dependendo da pergunta que você fizer. Então, por exemplo, quando o Matheus ou qualquer pessoa tá falando sobre mim pra alguém, eles falam Marine. Então, meu nome é Marina. Então eles mudam o nome pessoal. O apelido de Alexandra aqui é Ola. E assim, quando a gente fala que vai pra casa da Ola, que é a irmã dele, a gente fala Oli, ou Damian, que é o nome do cunhado do Matheus, fica Damiana. Quando a gente fala que a casa está na casa do Damian, está na casa do Damiana. Parece feminino, mas é só terminação. Então, é uma das coisas mais difíceis de aprender e de aceitar aqui, porque a gente não muda nome próprio, né? Eu disse que era uma língua complicada. O fato histórico da Polônia é que antes do país ser católico, existiam tribos aqui, como em qualquer parte da Europa. Então essas pessoas tinham suas próprias lendas e folclores, com as magias e os deuses dessas tribos. Infelizmente, quando a Igreja Católica veio, muito disso se perdeu. E hoje existem poucos relatos do que eles acreditavam antigamente. Mas há um autor polonês que aborda sobre essa mitologia polonesa. Está aqui. Quem joga videogame deve conhecer o Witcher. E o Witcher é um livro que virou o videogame. E o autor é o Andrzej Sapkowski. E o autor, ele aborda nessas histórias as lendas e o folclore de quando a Polônia não era um país católico. A Polônia importa muitas frutas de outros países, como a banana, a laranja, a manga, o abacaxi, frutas que são consideradas de países tropicais. Só que uma fruta que, assim, a Polônia é um dos melhores fabricantes que tem, é a maçã. E eles têm várias variedades de maçã e elas são muito saborosas aqui. É difícil você achar aquela maçã farelenta, que quando você morde não tem gosto, não é suculenta. É muito difícil, as maçãs daqui são muito gostosas. Eles também têm várias berries aqui, como a framboesa e a groselha. E também a melancia, que quando é temporada, ela é muito doce e muito barata. A Polônia é incrivelmente verde. Mesmo dentro das grandes cidades, é possível encontrar vários campos de agricultura e animais de fazenda. Eu mesma moro num lugar que é considerado uma cidade e eu ouço barulho de galo e ovelha quase toda semana. A propósito, eu tenho um cavalo de vizinho e algumas galinhas também. Todas as pessoas que eu conheci até agora gostam de ir para as florestas para coletar
cogumelos. Eles normalmente vão em setembro, porque é a melhor temporada para encontrar os cogumelos. E é uma tradição, talvez eu possa chamar de tradição, que eles gostam de fazer com as crianças, porque as crianças adoram ir para as florestas coletar cogumelos. É uma atividade muito divertida para eles e quando chegar setembro eu vou ver como isso funciona, porque eu ainda não sei. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Eu aprendi tudo isso convivendo nesse lugar, ninguém chegou aqui e me explicou essas coisas. Então foram fatos que eu escolhi bem da cultura e bem da minha vivência aqui no país. Espero que tenham gostado. Então, se você gostou, dá um joinha, se inscreve e um beijo. Valeu!